Bom dia, senhora Georgia. Está me ouvindo Bom bem? dia, tudo jóia? A senhora consta como vítima em um processo em que é réu Luciano Silva Rodrigues. Nós Uhum. vamos fazer algumas perguntas à senhora, iniciando pelo Ministério Público, com a palavra do doutor Felipe. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo jóia? A senhora me ouve bem? Sim, Jorge, estamos aqui, finalmente, 20 anos depois, para a gente colocar um quase, ponto final quase nesse, 20 anos. quase 20 anos, né? Para a gente Exatamente. colocar um ponto final nesse fato e Merecemos isso. terminar esse julgamento. Gostaria primeiro que a senhora confirmasse para mim, a senhora foi namorada do réu, confirma isso? Isso. Conta para nós quantos anos você tinha na época Na época eu tinha 17 anos. e como é que foi esse relacionamento? Doutor Felipe, na época do relacionamento, até então, me desculpa que eu não quero tocar no nome dele, ele era uma pessoa, até então, antes da gente terminar, uma pessoa muito calma. Depois que a gente terminou, mas era ciumento, depois que a gente terminou, que eu fui conhecer realmente quem era. A senhora chegou a mencionar, ele, durante o relacionamento, já era muito ciumento? Já. Foi um dos motivos de eu ter terminado com ele. A senhora mencionou da última vez que esse ciúme era quase possessivo. Isso, era um ciúme possessivo, que ele tinha ciúme da minha mãe e da minha irmã comigo. Ele, na época, ele me agrediu justamente por isso, porque dentro da casa da minha mãe, ele não aceitava nem que eu usava roupa curta. Esse episódio da agressão, a senhora narrou na última audiência que era um dia muito quente aqui em Araçuaí. E como a senhora Sim. contar exatamente como foi, por favor? É, dessa vez eu vou ter calma, que eu não vou chorar. Eu não lembro exatamente a data, mas eu sei explicar para o senhor o que aconteceu. Estava quente em Araçuaí é muito quente. Eu achei que a gente chegou da rua, de algum lugar. Eu estava de vestido. Eu cheguei, sentei na cozinha e dobrei a blusa, o vestido e a blusa, que ficou mostrando um pouco as coxas. Tava minha mãe e minha irmã na cozinha. Aí ele chegou e virou para mim e falou comigo assim: abaixa esse vestido. Eu peguei e falei assim: não, tô dentro da casa da minha mãe, não tem nada para tá tampando aqui não. Aí ele levou a mão no meu vestido para baixar meu vestido. Aí eu peguei e tirei a mão dele, ele pegou e virou e deu um tapa na minha cara. Ficou aquele silêncio no ar. Ele simplesmente falou: mulher minha não usa roupa curta. Minha mãe virou para ele e falou com ele assim: filha minha não apanha de homem nenhum. Não quero você mais dentro da minha casa. Foi essa. Não teve discussão, não teve gritaria, não teve nada. Ele saiu. Passou uns 2, 3 dias. Ele voltou lá em casa, a gente discutiu, eu peguei e terminei com ele. Falei com ele que não dava mais, que eu tinha 17 anos, eu era muito nova, não queria isso para minha vida. Que eu não queria um relacionamento onde eu era agredida, eu era manipulada de um homem ciumento. Ele aceitou, chorou, pediu perdão, jurou que amava e simplesmente saiu. Isso foi mais ou menos meio de final de março, abril. Ele sempre me pedindo para voltar, eu voltava, na época eu estudava ainda, eu fazia o terceiro ano do ensino médio. Ele ia para a porta da escola, me pedindo para voltar. Eu, na porta de casa, ele sempre ia. Eu conversava com ele, falava com ele que não tinha como, a família não aceitava, que no caso era minha mãe. Eu não tive muito contato com a família do meu pai.
E ele sempre insistindo, vamos voltar, e eu falava com ele que não. Aí uma das últimas vezes que eu vi ele, foi já no final de abril, mais ou menos, ele falou comigo assim, você não vai voltar comigo? Eu falei assim, não. Eu lembro como se fosse hoje as palavras dele comigo na porta lá de casa. Ele falou comigo assim, eu vou te dar um presente de aniversário que você nunca vai esquecer. Eu estava indo fazer 18 anos, 17 anos, 2006. Aí eu peguei e falei assim, eu não quero presente, eu quero paz. Eu não quero mais nada com você, eu quero seguir minha vida. Vou formar, vou passar um serviço e vou continuar minha vida. A gente pode continuar conversando e tudo, mas eu não quero mais relacionamento com você. E ele sempre falava comigo, vou te dar um presente que você nunca mais vai esquecer. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, vai fazer declaração de amor, minha mãe vai perdoar. Aconteceu só uma vez, nunca mais, mas sempre foi ciumento. Aí quando foi 10 dias depois, antes do meu aniversário, na sexta-feira, véspera do Dia das Mães, ele entrou na minha casa e fez o que fez com minha mãe, comigo, com minha irmã. Antes da gente chegar nessa parte, eu me recordo do seu último depoimento que essas oportunidades em que ele pedia para voltar com a senhora falou, era como se ele seguisse a rotina da senhora, ele passou a seguir a senhora pela cidade? Passou. Eu estava no terceiro ano, na época, eu estudava de manhã. Na porta da escola, quando eu saí, ele estava na porta da escola me esperando, que me acompanhava até em casa, mas quando chegava na rua de casa, ele me deixava somente na esquina e ficava me olhando entrar em casa. Se eu tinha que sair para fazer algum trabalho, na época de escola, ele ficava de longe me olhando. Se eu saía com os amigos na adolescente, na época, era mais tranquilo, não tinha tanta violência quanto tem hoje. Ele também dava um jeito de estar no lugar, mesmo de longe, e todo mundo falava, ó, fulano tá ali. Eu falei assim, não tem mais nada com ele não, a gente terminou. Mas aí todo mundo falava com ela, mas você se gosta e tudo. Eu falei assim, a gente se gosta, mas a gente não tem nada. E ele sempre ficava me perseguindo, me olhando de longe, né? Passava na rua de casa, na esquina, porque a minha casa era muito próxima da casa dele. Era diferença 2 quarteirão. Ele tinha o costume de beber? Socialmente. A senhora mencionou, na época, hoje Araçuaí, apesar de existir crime, ainda é uma cidade relativamente segura. Na época, como que era a cidade? Em termos de segurança, a cidade era tranquila? Na época era mais tranquilo do que hoje. Não tinha tanta violência igual tem hoje. A gente não tinha, ninguém nunca tinha visto falar de um feminicídio, como hoje dá o nome de feminicídio, né? E era muito raro a gente falar, não, deu briga, deu isso, aquilo, mas era muito raro. Então, portanto, quando ele me perturbava e tudo, ia atrás de mim, nunca precisei fazer boletim de ocorrência, pedir medida, porque até então era uma pessoa pacífica. Eu nunca poderia imaginar que ele fez isso, ele era de dentro da minha casa. Narra para nós, por favor, então, o que aconteceu no dia 9 de maio de 2006? Primeiro, o que vocês estavam fazendo em casa e depois tudo o que aconteceu. No dia 9, foi um dia mais ou menos longo, porque a minha mãe estava afastada do trabalho, ela estava doente, então ela estava afastada. Ela estava com problema de saúde nessa época, e ela virou para mim, mas minha irmã falou o seguinte: vamos no mercado fazer compra. A gente foi fazer compra, inclusive o Guatapé tem um supermercado que ele já trabalhou lá, aí no caso era só aí.
Fizemos compra, mas nós três era muito ligada. Onde uma ia, a outra ia também. Era as três, era literalmente as três amigas que tinha. As meninas de Venina, a Venina e suas meninas. A gente fez compra, mãe voltou, a gente foi na casa da minha tia. E quando mãe voltou e a gente foi na casa da minha tia, a gente deve ter chegado em casa por volta de umas 9h30, 10 horas no máximo. Chegamos, tomando banho, mãe esquentou janta pra gente, a gente jantou, assistiu um filme. Lembra até o filme que estava passando até hoje. O filme nós fomos dormir. Georgia, minha irmã, ainda brincou com a mãe. Mãe, vou dormir com a senhora hoje. Mãe falou, não, vai dormir na sua cama, amanhã vocês têm aula e tudo. Aí, a gente deitou, eu acordei com minha irmã me gritando minha mãe. Mãe, ô mãe. E minha irmã toda a vida ela teve uma saúde muito frágil. Ela tem esclerose múltipla, então ela tem uma saúde muito frágil. Eu acordei com ela gritando minha mãe, eu achei que ela tinha levantado para o banheiro e tinha caído. Machucado, alguma coisa do tipo. Eu acordei, assustada. Foi quando eu encontrei com ele no corredor da minha casa. Lá em casa era uma casa grande, uma casa de 9 cômodos, então era uma casa grande. No que eu topei com ele no corredor para a sala, ele já tampou a minha boca. Eu toda a vida eu tive cabelo grande. Ele tampou a minha boca e já cortou o meu pescoço. E eu sem entender nada. No que ele tampou o meu pescoço, eu caí. Eu não lembro se eu fingi que estava... se eu desmaiei, se eu dei apagão. Eu apaguei. No que eu apaguei, eu senti alguém mexendo nas minhas costas. Pouco tempo depois que eu descobri que foi uma facada. No que eu acordei, eu vi minha irmã toda ensanguentada. Eu vi minha irmã toda ensanguentada. Eu fui no quarto chamar minha mãe. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu vi muito sangue no chão. Quando eu cheguei na cama, eu tentava de qualquer jeito para mim. Até então, minha mãe estava só cortada, comeu, mas eu não estava nem preocupada comigo. Eu fui acordar minha mãe porque minha irmã estava cortada. Acordava, tentava acordar minha mãe, não conseguia. Aí, quando eu voltei, Georgia já estava no chão. Foi quando eu... Na época, lá em casa, tinha telefone fixo. Que eu mexi no telefone fixo, não tinha linha. Parece que a linha tinha sido cortada. Aí, a gente tinha um celular mais inferior na época, que eu liguei para a polícia. No que eu liguei para a polícia, eu lembro que eu falei assim... Eu tô toda cortada e minha mãe tá morta. Até então eu não sabia que a minha mãe estava morta. Lembro que o policial falou comigo assim, quem é? Eu peguei e falei meu nome. E falei o nome da minha mãe. Querendo ou não, Araçuaí era uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia. Desculpa, Felipe. Sem problemas. Vai o seu tempo. Em questão de... Não sei falar com você quanto tempo. Eu sei que a polícia chegou, que foi eu que abri a porta para a polícia. Como que ele entrou, como que ele saiu, eu não sei te informar. Não sei. Aí, nesse intervalo, eu já acordei no hospital.
com todo mundo falando comigo que minha mãe tinha morrido, que eu estava sendo operada. Eu perguntava pela minha mãe, pela minha irmã. Aí minha tia entrou no hospital, na quarta, e falou comigo que a minha mãe estava muito ferida, que tinha levado ela para o Teoflotone. Nesse intervalo, até então, ninguém tinha falado comigo que a minha mãe tinha morrido. No dia seguinte, horas antes do velório, que falaram comigo que a minha mãe tinha acontecido, que tinha acontecido. E chegou a polícia me perguntando quem foi que tinha feito. Foi quando eu falei com a polícia quem foi que tinha feito, e ele simplesmente desapareceu na cidade, nunca mais. Aí eu fui ter notícia dele dia 13 de março do ano passado. Nesse intervalo eu saí daí de Araçuaí, mudei, medo, pânico, tudo. A senhora, obviamente, não quer falar o nome dele, mas a senhora reconheceu o Luciano no momento lá em que ele esfaqueou vocês? Reconheci ele na hora que ele me pegou pelo corredor. Que horas É mais ou impossível menos? não reconhecer ele porque eu tive um relacionamento com ele. Então eu conheci ele de costa. Hoje, eu vou falar que se for a verdade, eu posso estar no meio de 1 milhão de pessoas. Eu vou reconhecer ele no meio desses 1 milhão de pessoas. Por medo, por pânico. Por isso que eu não estou aí hoje. Eu não me senti segura, por mais que eu sei que ele está preso, por mais que eu sei que vai ser feita justiça. No meio dos meus traumas, do meu medo, eu não tenho segurança nenhuma em saber, hoje em dia, que esse homem possa me ver, nem que seja de longe. Que Por isso horas, que eu decidi. que horas mais ou menos que isso aconteceu? Por volta de 1 hora da manhã. O horário eu falo com o senhor. Eu liguei para a polícia, foi 1h09 da manhã. Consta aqui que a senhora ouviu, e a senhora já confirmou aqui, o grito da sua irmã. Uhum. Pela sequência aqui, inclusive pela sequência já confirmada pelo réu, ele atacou primeiro a sua mãe. Você ou a sua irmã ouviram alguma briga, algum sinal de confusão entre ele e a sua mãe? Ou vocês não foram acordados Não, nesse momento? não. Minha mãe nunca discutiu com ele. Minha mãe nunca alterou a voz com ele. Sim. Muito pelo contrário, minha mãe tratava ele como filho. Repete, por favor, que deu travou um pouco aqui. Não ouvi, minha mãe nunca discutiu com ele. Minha mãe nunca alterou a voz com ele. Muito pelo contrário, minha mãe tratava ele como filho. Quantos anos que sua mãe tinha na época? 40. Se minha mãe tivesse viva, quarta-feira que vem, minha mãe estaria fazendo 60 anos. A senhora falou que ela estava doente. O que ela tinha? Ela estava com eczema pulmonar na época. Ela estava afastada, ela era funcionária do Estado. Ela estava frágil na época? Não, ela estava afastada de atestado pelo trabalho, né? Que ela era serviço geral do Estado. Mas não estava frágil, debilitada, não. Ela só estava afastada, já estava na semana dela voltar a trabalhar. Entendi. A senhora falou que não sabe como ele entrou. Ele conhecia a rotina de vocês, conhecia tudo na casa? Total, total. Ele conhecia a rotina, ele conhecia o horário, ele conhecia cada cômodo da casa, porque eu tive um relacionamento com ele de quase... Eu comecei, 1 ano e pouquinho, eu comecei a relacionar com ele, eu tinha 16 anos. Então foi 1 ano e pouco. Vocês deixavam a janela aberta, destrancada? Você tem alguma desconfiança de como que ele conseguiu entrar na casa? A minha desconfiança é que ele tenha pego a chave da porta e tenha feito coisa. Não sei informar o senhor que isso é verdade. Porque quando eu abri a porta para poder, quando eu cheguei na porta para abrir para a polícia, ela estava trancada. Entendi. Então, acredito que ele tenha pego a chave e tenha feito cópia. Entrou de madrugada para ter feito isso. Só que como eu não sei assim,
eu não escutei nenhum barulho antes. Eu só acordei com o barulho da minha irmã. Eu não sei como que ele entrou. Eu não sei se ele entrou no intervalo no que a gente foi dormir. Eu não sei se ele entrou antes, quanto eu, mas que foi um dia que eu, minha mãe e irmã, a gente tinha saído de casa 2 vezes. Primeira vez para fazer uma compra e depois para ir na casa da minha irmã. Ele entrou e ficou escondido dentro de casa. Porque como Araçuaí era uma cidade muito segura até então, a gente nunca poderia imaginar que isso ia acontecer. Entrar um bandido dentro da sua casa e ficar escondido para esperar o momento certo para fazer algo. Entendi. A senhora ficou quanto tempo no hospital internado? Internada, eu acredito eu devo ter ficado mais ou menos uns 5 a 7 dias, com os pontos, porque foi pontos muito profundo. Eu levei 32 pontos no pescoço e 5 pontos nas costas. E foram ponto interno e externo. Com os pontos eu fiquei 15 dias. Mas acredito eu que a gente deve ter ficado, eu mais a minha irmã, uns 5 a 7 dias internada. Se não ficou mais. Aí ficou sequelas. A gente teve que fazer fisioterapia. A gente teve que fazer tratamento com um psicólogo. Eu cheguei até a usar aquele colete cervical por um tempo, pela sequência da gravidade que foi o meu corte. Eu tive uma das veias da fala alterada. Eu tenho muito problema de garganta e com a fala. Às vezes eu tô rouca, às vezes minha voz está normal, justamente por isso, devido ao corte que foi. Na época, o médico que atendeu a gente falou que eu, mas a minha irmã ter ficado teria sido um milagre. Isso ainda, essa marca desse corte ainda existe até hoje? Existe? A câmera não está muito boa, então talvez não dê para a gente ver. Eu tenho, a minha irmã também tem. Ficou cortes irregulares, né? Mas ainda existe. Entendi. Hoje em dia, quem me conhece, onde eu moro, as pessoas que não me conhecem, as pessoas mais íntimas sabem do caso, mas as pessoas, amigos e amigos em comum, uma pessoa que me conhece, eu me pergunto o que é isso. Até pouco tempo atrás eu falava, acidente, foi cerol, linha de cerol, justamente por vergonha, por medo, por insegurança, por não saber onde ele andava, medo dele voltar e fazer tudo o que ele já fez. Mas tem marcas no pescoço, sim. E psicologicamente, como é que se tornou a sua vida depois disso? Psicologicamente, 2 coisas eu vou falar com o senhor. Eu não estou aí justamente por isso, por medo, pelo psicológico, pelo emocional, porque eu não tenho estrutura. Do nosso depoimento que eu tive com o senhor para cá, minha vida virou de cabeça para baixo. Desde quando eu descobri que o depoimento, esse júri, tinha sido agendado, eu voltei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Eu estou com medo de tudo e de todos. Eu estou com medo de uma pessoa que chega perto de mim e pede informação. Com medo de como falar com o senhor mesmo a verdade. Como ele acabou com a minha vida há 20 anos atrás. Meu medo é dele querer voltar e acabar com a minha vida novamente. Vocês saíram aqui de Araçuaí e foram morar em outra cidade por causa disso? Sim, por medo. Medo, insegurança, porque esse caso era um caso que a gente dava como perdido. Era um caso que a gente
Araçuaí era uma cidade pequena, então todo mundo olhava para todo mundo. E eu passava, todo mundo olhava, aí todo mundo falava, e lá, ó, a menina que o namorado matou, a mãe. Aí via, ele vai voltar e fazer o serviço. Ele vai voltar e vai acabar o serviço. Ela acabou com a vida dela. Ele fugiu e deixou ela para trás. Ela que vai ser presa, ela que vai pagar. E eu, por mais que eu saiba que eu não tive culpa nenhuma, no meu subconsciente eu sempre sabia que eu não tinha culpa nenhuma. Que ele matou minha mãe. Ele era meu namorado e tudo, mas eu não tinha nada a ver com isso. E eu comecei a colocar aquilo na minha cabeça. Meu psicológico não ficou bem, aí eu formei, eu precisava seguir minha vida. Mas sempre tive medo, eu tenho medo de escuro. Então, eu nunca fui de voltar para Açuaí para festas comemorativas, rede social, esse trem eu nunca tive, porque até hoje, até pouco tempo atrás, eu cheguei a fazer tratamento com psicólogo aqui e tudo, mas de março do ano passado para cá voltou tudo, minha síndrome do pânico, minhas crises de ansiedade, meu medo dele querer fazer alguma coisa comigo, porque hoje eu tenho um filho também, ele não conseguiu fazer comigo, ele conseguiu fazer com meu filho. Aí vem aquele pensamento, eu vou fazer com ela igual eu fiz com a mãe. Mas com ela vai ser pior, porque eu vou matar o filho dela, pra ela sentir na pele que ela acabou com a minha vida. Então, eu não fui, eu não vou, e eu tenho esse medo até hoje. Vou falar com o senhor a verdade. Na época, a senhora se sentiu, pelo que a senhora falou agora há pouco, chegou a se sentir julgada também pela sociedade aqui? Muito, muito. Porque Araçuaí hoje está maior, mas Araçuaí era uma cidade menor. Então, era todo mundo que passava comentava, porque minha mãe trabalhava na escola. Então todo mundo comentava. Olá, a filha da Venina, a que matou, que o namorado matou a mãe, o namorado fugiu e deixou ela para trás, os dois combinou. Então, julgamentos, insegurança, medo. Meu maior medo é ele, na época que eu morava aí, né? Dele voltar e acabar de me matar, matar minha irmã. Esse era o meu maior medo. A senhora tem alguma coisa que a senhora queira falar para os jurados que estão ouvindo a senhora? É mesmo medo de, depois de 20 anos, você achar que uma ferida estava fechada, mesmo sem cicatrização. Ela voltar o medo que eu tinha. Mas dessa vez meu medo não é um medo só comigo. É um medo porque eu tenho um filho. E meu filho vai saber dessa história não porque eu tinha vergonha, é porque eu não sabia o que falar para o meu filho na hora que eu contasse ele o meu passado, dele me perguntar: cadê o cara que matou minha avó? Eu não sabia o que eu ia falar com ele. Falar com ele, eu não sei cadê o cara que matou sua avó. Eu não sei na onde que ele tá. Meu medo é só esse, de pode acontecer de eu ser condenado? Eu espero que seja. Mas pode acontecer dele sair pela porta da frente. Ele saindo pela porta da frente, ele vai estar livre. Ele voltar, fazer alguma coisa comigo, com minha irmã, com meu filho, principalmente, e ficar mais 20 anos escondido, achando que não vai dar nada para ele. De ele fazer isso com qualquer outra pessoa e achar que não vai fazer nada para ele. Porque ele fez uma vez, ficou por isso mesmo, então ele pode fazer de novo. Meu problema é só o medo. É só o medo de
um estranho chegar e me pedir uma informação de me perdi a hora, eu não tenho nem medo de falar que isso é verdade, de um assalto, de um roubo, eu não tenho medo disso. Eu tenho medo dele, da pessoa dele. E é o que eu falo com o senhor, pode passar os anos que passar. Eu achei que essa ferida estava cicatrizada, mas hoje eu vejo que não. De um ano para cá, eu vejo que essa ferida não cicatrizou, que eu não tenho estrutura nenhuma emocional, que em 19 anos eu fui forte. Minha mãe morreu, eu estava na minha adolescência. Eu passei por muita coisa. Muita coisa. Muito julgamento de coisa que eu não fiz. Muito julgamento de escutar de pessoas que eu nunca imaginaria. Que eu fui culpada, que eu fui julgada, que a minha mãe morreu por culpa minha. Eu era assassina. Eu tinha que pagar, eu tinha que passar tudo que eu estava passando. 20 anos sem dar um abraço de aniversário, de Natal, Dia das Mães. 20 anos afastada de todo mundo da minha família, sem poder ir no aniversário, no velório, no casamento. Da minha vida toda, da minha família toda. Então, é 20 anos vivendo? Sim. Construindo a minha vida? Sim. Mas é 20 anos com esse medo ainda, preso, de falar a minha mãe, tentar contar a história que a minha mãe morreu e sem se sentir culpada, sem saber que eu ter certeza, porque às vezes meu medo e minha insegurança é tanta, porque na hora que eu falo, na hora que eu conto, todo mundo se pergunta, mas por que ele fez isso? O que ela fez para ele fazer isso? E todo mundo começa a me julgar. Mas eu não tive culpa. Eu não tive culpa de um cara não aceitar um fim do relacionamento que era ciumento e queria que eu ficasse somente com ele, porque ele achando, na minha cabeça, ele achando que matando a minha mãe, eu iria ficar com ele de qualquer jeito. No pensamento dele, ele não deve ter calculado que matando a minha mãe, eu ia ficar refém, eu ia ficar vulnerável, que eu iria voltar para ele. Não é. A sociedade, Meu medo, infelizmente, a sociedade julga. a sociedade Não é. tem muito a aprender. 20 anos atrás, a gente já estava muito atrasado. A senhora não tinha nem medida protetiva para pedir naquela época, porque não existia a Lei Maria da Penha ainda. Eu ia falar isso, eu acho que nem existia Maria da Penha naquela época. Mas pode ficar tranquilo que Hoje eu vou falar com a senhora a verdade. Não fui, não desci, desde o momento que eu recebi a intimação. Eu falei para minha irmã, se você descer, você pode descer. Não vou. Eu não tenho emocional suficiente para encarar ele. Se eu tenho ideia, do depoimento que eu dei para o senhor, eu não quis nem ver ele. Eu não queria nem que ele me ouvisse. Desse depoimento para que eu comecei a fazer alguns tratamentos com psicólogo, para mim conseguir participar desse julgamento hoje, para mim, querendo ou não, vou participar dele todo, então eu vou ver ele. Mas eu vou falar com o senhor como que ele está, eu não sei. Eu lembro dele há 20 anos atrás. Então, meu medo é esse. Daqui a 20 anos atrás, daqui a 20 anos, eu, no meio da multidão, eu vou enxergar uma pessoa, não pode ser ela, mas eu vou imaginar que era ela. Então, meu problema todo é o medo dele, de encarar ele novamente, dele não ser condenado e voltar e fazer esse serviço comigo de novo, o serviço que ele não acabou. Esse é meu medo. a gente vai depositar confiança nos jurados hoje de fazerem justiça. Não só para a senhora, pela sua irmã, pela sua mãe. Eu agradeço, eu não tenho mais perguntas. Não. Doutores. Marielle, bom dia. Bom dia. Meu nome é Andresa, sou advogada de defesa do réu. Não vou falar o nome, que a senhora já manifestou que não quer nem ouvir ou comentar.
E hoje eu preciso te fazer algumas perguntas para que o corpo de jurados entenda o caso e possa julgar com serenidade. E vou começar do início da sua resposta como promotor de justiça, quando a senhora disse que a convivência com o Luciano, com o réu, a convivência da Avelina com o réu, era boa, até o rompimento da relação. A pergunta é: antes do rompimento da relação, houve algum tipo de ameaça ou indícios de qualquer tipo de agressão em relação a você, à sua mãe ou à sua irmã? Por parte Ele do sempre réu? foi, Oi? ele sempre foi muito ciumento. Ele sempre era muito ciumento e possessivo. Ele tinha ciúme da minha mãe para minha irmã comigo. Mas já houve ameaça antes do Em rompimento? que tipo de, em Alguma que tipo de ameaça ameaça? de morte, por exemplo? De quê? Morte. Em ameaça de morte? Eu já ameaçou a senhora, a sua mãe e a sua irmã? Não. Ok, obrigada. Verificando o processo, os fatos, o crime fatídico se deu em relação à sua mãe dentro do quarto dela, com a arma branca, que é um facão. A sua mãe, ela tinha, a dona Venina, tinha o costume de guardar essa arma branca na residência? Não. Minha mãe não tinha armas. Eu tinha faca na cozinha de casa, como qualquer cozinha de casa brasileira tem uma faca. Mas minha mãe não guardava armas dentro de casa. Minha mãe nem andava armada. Então, a sua mãe, não, um facão, então, sua mãe não tinha dentro de casa? Não. Ok. A senhora disse que você e o réu, a senhora e o réu brigavam muito, que não tinha ameaça. Mas nessas brigas, em algum momento, a sua mãe interferiu? Já se Minha mãe, posicionou? minha mãe simplesmente falava comigo que relacionamento não se baseava em briga nem ciúmes. Que eu era muito nova para estar em um relacionamento baseado em ciúme e possessividade. Para mim, por mais que a gente gostava na época, para a gente sentar, no caso, nós dois, na época, e resolver. Certo. Simplesmente isso. Minha mãe não me apoiava, não, minha mãe me dava conselho de mãe e filha. Na época eu tinha 17 anos. Entendi. Mas o que eu quero saber nessas brigas que a senhora tinha com o réu, em algum momento teve alguma intervenção da Venina a ponto de originar algum atrito entre a Venina e o réu? Não. Minha mãe nunca foi de briga, minha mãe não era de discussão, minha mãe não era de alterar a voz, é o que eu falei, e a senhora deve ter escutado. Minha mãe era uma pessoa muito calma. Minha mãe era uma pessoa. Pode falar. Eu escutei que a dona Venina é muito calma, mas eu precisava entender se o réu e a Venina havia tido algum tipo de atrito. Foi por isso que eu perguntei, que eu insisti na pergunta, viu? Nunca teve, minha mãe nunca discutiu, minha mãe nunca alterou, nunca gritou com ele, nunca chamou a atenção dele. Muito pelo contrário, a minha mãe considerava ele como filho.
no dia da ocasião lá dos fatos do crime, havia mais alguém na residência, senão a senhora, sua irmã e sua mãe? Viu? Não, Mais ninguém. não. A senhora também respondeu, mas eu não entendi direito. A senhora foi surpreendida no quarto ou na sala? Eu acordei com a minha irmã gritando, minha mãe. Eu fui surpreendida entre uma sala e um corredor que tinha na minha casa. Tá, entendi. E o réu, vocês tiveram um relacionamento por um tempo, acho essa pergunta válida. Eles tinham o costume de portar algum tipo de instrumento cortante, uma faca, canivete, Não, não? ele era uma pessoa não violenta, mas era ciumento e possessivo. Se acontecesse da gente sair em algum lugar, festa, alguma coisa do tipo, eu tinha que ficar somente perto dele. Se alguém olhasse para mim, ele já começava paranoica, querendo ir tirar satisfação com a pessoa. Por que que a pessoa estava olhando para mim? Por que que fulano estava te encarando demais? Então, com isso, pelo ciúme dele, eu decidi a não sair mais com ele. Era um namoro que eu ficava mais em casa. Era final de semana que tinha que sair para algum lugar, para alguma festa, para algum show, eu simplesmente não ia, porque eu sabia da pessoa que ele era. Era uma pessoa ciumento e possessivo. Então, eu comecei a. Como é que eu. 17 anos na época, hoje em dia a palavra é acordar para a realidade que na época eu não tinha maldade sobre isso, sobre ele. Então, eu simplesmente estava começando a evitar. Aí aconteceu do fato dele me agredir na cozinha da casa da minha mãe, na frente da minha mãe. Foi aí que foi o fim para mim, que eu não aceitei mais. Nesse momento, a dona Venina falou algo, esboçou algo no sentido de que tenha o réu ficado ofendido? Não, Tiveram alguma minha briga mãe, nesse momento? minha mãe não esboçou nenhuma braveza, nenhuma gritaria. Minha mãe não colocou ele para fora de casa, nem nada. Minha mãe simplesmente, na hora do tapa, que ele me deu uma bofetada na cara, ele me deu um tapa e saiu. Na hora que ele saiu, minha mãe simplesmente falou comigo que não estava criando filha para apanhar de homem nenhum. Que simplesmente não queria ele mais dentro da casa dela. Foi aí, ele ficou uns 2 dias sem ir na minha casa. Foi aí, quando ele voltou, a gente conversou e eu terminei com ele. Foi aí que ele não aceitou. Ele falava que não aceitou. Tá. E o réu, ele tinha, quando vocês se relacionavam, ele tinha o costume de chegar em horário noturno na sua residência? Sim, ele chegava na minha casa já à noite. Porque eu estudava de manhã, eu não trabalhava na época, mas eu estudava de manhã e ele trabalhava. Tá. Geralmente eu chegava em casa à noite, ficava por volta de 11h30, 11h30, ia embora, porque eu estudava de manhã cedo. Era um namoro, até então, entre aspas, tradicional numa cidade do interior. Marielle, O povo era muito ciumento. muito obrigada pelas respostas, tá? Estou satisfeita. Jurados, tem alguma pergunta? Bom dia, senhora Georgia de Cássia. Bom dia. A senhora consta como vítima, processo em que réu Luciano Silva Rodrigues. Novamente, nós vamos ouvir a senhora, fazer algumas perguntas, iniciando pelo Ministério Público. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Jorge. Bem, senhora? Bom dia, doutor Felipe. Tudo bom? Estamos aqui hoje para, se Deus quiser, finalmente dar fim a esse processo sobre o homicídio
consumado que o Luciano praticou em face da mãe da senhora e os 2 homicídios tentados que ele praticou em face da senhora e da sua irmã. Eu queria primeiro que a senhora narrasse, por favor, a partir da visão da senhora, como que foi esse relacionamento da sua irmã com o Luciano e depois o que gerou o fim desse relacionamento, por favor. Na verdade, eu não, como eu falei da primeira vez, eu não lembro de muita coisa. Parece que minha mente literalmente apagou algumas coisas. Mas até onde eu lembro, era tranquilo. Era muito tranquilo o relacionamento dos dois. Tinha um pouco de ciúme, mas em si era tranquilo, era pacato. Não me lembro de discussões entre os dois. Não consigo lembrar o porquê que acabou. E eu realmente não lembro, tanto que no dia do acontecimento, eu lembro de minha mãe falado comigo que ia pedir ele para trocar o chuveiro lá de casa. Então, sinceramente, eu não consigo falar se acabou com mágoa, com raiva, até porque eu lembro desse fato muito marcante. Minha mãe falando que ia pedir ele para trocar o chuveiro. Então, eu não consigo entender o que levou um cara desse a fazer o que ele fez. Sua mãe tinha uma relação boa com ele? Ele era o filho homem que minha mãe nunca teve. A minha mãe fazia comida porque ele gostava. Minha mãe fazia, domingo, minha mãe fazia almoço esperando ele almoçar na minha casa. Ele era o filho homem que minha mãe nunca teve. Entendi. Sua irmã narra um episódio aqui, dentro da sua casa, em que ele deu um tapa no rosto da sua irmã. A senhora estava presente nesse dia? Eu tenho algumas lembranças em relação a isso, igual eu falei com o senhor. Eles tinham ciúmes, mas para mim era ciúmes até então de qualquer relacionamento. Mas esse fato específico eu não consigo lembrar. Sem problemas. Vamos adiantar aqui para o dia do acontecido. Narra para nós, a partir da sua visão, como que foi a sequência dos fatos naquele dia. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe Marielle já estava em casa, eu fiquei assistindo televisão com a minha mãe, até, será, a gente era na segunda-feira, isso eu lembro com muita certeza, a gente assistiu Tela Quente. Minha mãe foi tomar banho, eu sentei na porta do banheiro conversando com ela, e ainda falei com ela, vou dormir com a senhora. Eu lembro disso muito perfeitamente. E ela falou comigo assim, não, você mexe demais, você rola demais, você não vai dormir comigo, não. Eu falei, tá. Deitei no meu quarto. Eu lembro que eu pus o meu celular na época para carregar do cabo na ponta da minha cama. Eu já lembro eu acordando com ele tampando minha boca, me tirando do meu quarto. Eu passei pelo meu quarto, cozinha, sala. Na hora que ele soltou minha boca, eu lembro que eu gritei minha mãe. 1, 2 vezes, 3 talvez no máximo. Eu não tive retorno da minha mãe. E eu lembro que eu senti uma dor muito forte na região do rosto. E, de verdade, daquela noite é tudo que eu lembro. Quando eu voltei em si, eu já estava meio assim. Eu lembro que eu vi o Cabo Clésio ao lado da minha cama e ele perguntava para mim quem fez isso. E eu falei com ele assim, eu lembro dessa frase muito específica. Eu falei com ele assim, eu acho que foi Luciano. Ele falou comigo assim,
Eu preciso que você tenha certeza. Eu falei com ele assim, foi Luciano. Mas até então eu não sabia da minha mãe. Eu realmente, até essa hora, eu não sabia do que tinha acontecido. Depois eu já lembro da minha madrinha, eu lembro muito vagamente da minha madrinha ao lado da cama, que é a tia Fernanda. Aí eu já estava acordada. Quando eu tava, não conseguia falar direito, eu passei a mão e eu estava com gases no pescoço. Da noite, especificamente, é isso. Na hora do fato em si, eu não lembro de muita coisa, não, doutor. A senhora desmaiou no momento em que ele passou a faca no pescoço da senhora? Provavelmente. Os cortes são bem intensos. O último acaba aqui, o primeiro começa aqui. Estou vendo essa marca aqui do lado do seu pescoço. Sim, são três, quatro cortes. Bom, então foi mais de uma. Foi. Mais de um golpe. Sim. Só um momento. Quantos cortes tem? Só um momento, doutor. Vira aqui. 2. Tem esse aqui ao redor. Tem esse que sobe aqui, um outro aqui e o outro que acaba aqui. São esses. Só para esclarecer, essa senhora que está do seu lado é quem? Minha esposa. Ah, sim. Tá, ok. Como que a senhora conseguiu conhecer ele nessa noite? A voz. Pela Eu voz? lembro a voz. Eu lembro que ele falou comigo, não grita. Foi tudo que eu lembro. A voz. Ele estava por trás e ele falou do meu lado direito. É tudo que eu lembro. Ele pegou a senhora estava dormindo, Eu estava dormindo. ele levantou a senhora, tapou a boca da senhora por trás. Ele já me levantou tampando assim. Aí ele saiu andando com a senhora pela casa até a sala. O caminho que eu lembro foi meu quarto, cozinha, a sala de jantar e a outra sala. E aí na outra sala foi o local que ele fez os golpes, cortando o pescoço da senhora. Correto. A senhora tem um sono leve, um sono pesado, na época? Meu sono ele sempre foi muito leve. Na época a senhora chegou a ouvir alguma coisa antes de ser acordada por ele? Não. Não, eu não ouvi nada. Nenhum barulho. Que a gente tem comprovado aqui da sequência dos fatos que a sua mãe foi a primeira vítima naquele dia. A senhora não ouviu nada sobre esse ataque que ele cometeu no consultório? Não. Ok. A senhora se lembra quantos dias que a senhora foi no hospital? Não. Ao certo, não. A senhora teve alguma sequela, além dessa cicatriz que permanece aí até hoje? O meu maxilar. Eu tenho um maxilar e onde aqui a minha traqueia também. Ele atingiu a traqueia? Sim. Depois de alguns anos eu tive que mexer nela e o meu maxilar também eu tive que mexer. A senhora teve problema de fala? Hoje eu falo muito mais rápido justamente por isso, porque se eu falar devagar ele fica muito embolado. Então eu estou até respirando para tentar falar mais devagar. Hoje a minha fala é muito mais rápida, justamente. O meu maxilar depende do que eu como, ele acaba travando porque ele não tem um encaixe mais. Tá. Fora isso, só os psicológicos. Eu já fiz essa pergunta para a senhora, mas só para confirmar. A senhora depôs na polícia, lá na época, né, há 20 anos atrás. E aí,
A senhora confirmou na época que teve esse desentendimento entre o Luciano e sua irmã, que ele deu um tapa na cara dela. E aí, depois que o Luciano saiu, a sua mãe teria dito para sua irmã que não queria, algo nesse sentido, de que não queria um homem, a filha dela namorando com que a agride. Essa fala da sua mãe com a sua irmã, a senhora lembra? Eu lembro, igual eu falei, eu lembro que o relacionamento deles era um relacionamento de muito ciúme. E eu lembro, especificamente, esse fato especificamente, eu não tenho 100% de certeza, mas eu lembro que um dia, conversando, minha mãe falou com ela que se fosse para ter um relacionamento assim, era preferível não ter. Ou que o amor e o carinho por ele não mudaria. Mas se fosse para ter um relacionamento assim, preferia não ter. Mas, para falar assim, sua mãe proibiu, eu não acredito que minha mãe faria isso, não. Mas acredito sim que talvez minha mãe tenha aconselhado a Marielle a não ter um relacionamento com um cara que batia. Isso é inaceitável na nossa família. Em qualquer família, isso é inaceitável, Georgia. Depois desses fatos, como que ficou a vida de vocês? Alguns meses depois, eu saí de Araçuaí. Porque não daria para ficar. Em cada esquina que eu ia, era alguém lembrando, alguém perguntando. Minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Minha melhor amiga. De a gente falar sobre tudo, da gente conversar sobre N coisas. E eu deixei toda a minha família para trás. Toda ela. Primos, tios, pai, avós. E nunca mais consegui ficar mais de 2 dias em Araçuaí. Eu amo a minha cidade. Eu amo cada um da minha família. Mas como é que eu ia andar numa cidade onde o cara que matou minha mãe, eu via o irmão dele rindo, brincando, bebendo no Mercado Central. E eu via a família dele inteira. Toda aí. E eu não tinha minha mãe mais. Hoje eu moro há 19 anos em Belo Horizonte. Mas não tem um dia, que eu não sinto falta de pegar o telefone e poder ligar para minha mãe. Poder dar uma boa noite para ela. Fui promovida no serviço, comprei um apartamento novo. Qual que seria a primeira pessoa que o senhor ligaria, doutor? Muito bem. Eu queria ligar para minha mãe, como a gente sempre fez. Eu lembro que as últimas palavras que eu falei para ela foi: benção, boa noite, te amo. Foi a última frase que eu falei com a minha mãe. Eu queria muito que minha mãe tivesse conhecido o neto dela. O sonho do meu pai e da minha mãe sempre foi ter um filho homem. E o primeiro neto dela, de Marielle, veio um homem. E na certidão tem o nome dela. Ela só não vai conhecer ele nunca. Respondendo a pergunta do senhor. Como ficou minha vida depois disso? Dá para entender? A gente
consegue minimamente mensurar, mas eu tenho certeza que ninguém consegue se colocar exatamente no seu lugar. A senhora já adiantou parte dos tratamentos que a senhora chegou a fazer. A senhora teve que fazer tratamento psicológico também. Sim. A senhora ainda carrega algum trauma? A senhora ainda tem dificuldade hoje na sua rotina? Quando ele foi preso, eu devi ter ficado uns 15 dias sem conseguir dormir. Meu telefone começou a tocar, era 6 e pouca da manhã. Eu estava pegando serviço. Eu trabalho 12 por 36. Eu pedi conta do meu serviço porque eu não conseguia trabalhar. Eu não consegui trabalhar mais. Eu tive que voltar com todo o tratamento, com psicóloga, com psiquiatra. Eu voltei a tomar remédio para dormir. Hoje, eu não consigo. Espero que amanhã, depois disso tudo acabar, depois da manhã, eu consiga voltar a entrar em multidão. Mas tudo que eu vivi há 19 anos atrás, o ano passado, voltou dobrado. O medo, a insônia, o meu telefone tocava. E eu já tinha superado isso na minha vida. Eu já tinha superado. O meu telefone tocava no domingo e automaticamente você pensa assim, é mãe. E eu já tinha passado dessa fase. E o ano passado voltou tudo de novo. Tem uma semana que eu não durmo, e quando eu durmo é à base de remédio. Tem uma semana que eu não consigo trabalhar direito. Esperando esse dia. Esperando o final disso tudo. Eu espero muito que amanhã, na segunda, na terça, vai trazer minha mãe de volta? Não, não vai. Não vai trazer minha mãe de volta, não vai tirar toda a dor que eu tenho, não vai tirar minha cicatriz, não vai tirar nada. Mas pelo menos que a justiça seja feita e que eu consiga deitar e falar: hoje, o cara que matou minha mãe nunca mais vai ver a luz do sol. Ele nunca mais vai andar tranquilamente na rua. Ele nunca mais vai fazer mal a ninguém. Porque não adianta você fazer isso e voltar à sua vida normal. Nenhum ser humano tem capacidade de fazer isso. Tiraram a vida como ele tirou. Estragar uma família como ele estragou e refazer a família. Porque foi isso que ele fez. Ele refez a família dele, enquanto ele acabou com a minha. Eu não sei se isso é doença, sei lá, mas eu não consigo entender. Eu espero amanhã tentar, pelo menos, voltar a ter uma vida. Eu demorei muitos anos com psicólogo, com remédio, para me controlar, para conseguir dormir, para conseguir ir em multidão, para não ter medo. Eu demorei muito tempo. E voltou tudo de novo. Eu tenho laudos de médico, eu tenho laudo da psicóloga que eu não consigo pegar ônibus cheio. Eu voltei a ter crise de pânico, crise de sono. Eu voltei a ficar bipolar. Justamente por um cara que acabou com a minha vida. Eu queria muito estar aí. Fazer isso tudo. Eu tô falando isso tudo que eu tô falando com o senhor, cara a cara, olhando na cara dele. Mas por tudo que eu vivi nos últimos dias, eu vivi nos últimos anos, junto com o psicólogo, junto com algumas pessoas ao meu redor. Na verdade, eles decidiram, porque se dependesse de mim eu estaria aí. Eles decidiram não ir. Porque ia ser 1, 2 dias, mas para mim ia ficar. As lembranças iam ficar, a cena ia ficar tudo de novo. Então a gente decidiu não descer para Açuaí por isso.
Porque eu demorei muito tempo para ter um psicológico bom. E hoje ele voltou a estaca zero de novo. Georgia, eu agradeço o seu depoimento. Não tem mais perguntas. Doutor, Georgia, meu nome é Andresa, sou advogada do Luciano. Bom dia. Vou te fazer algumas perguntas e vou começar perguntando como que era a sua convivência com o Luciano. Sinceramente, Sim, por favor. eu tinha esse cara como irmão mais velho. Eu tinha esse cara como meu irmão mais velho. Aquele cara que a gente sentava, assistia filme, televisão, brincava. Aquele cara que passeava com um cachorro. Eu tinha ele como irmão mais velho. Tá. E como que era a convivência da Venina com o Luciano? Eu acho que a senhora não escutou o que eu Eu respondi. ouvi, é que eu quero que... Eu vou fazer uma outra pergunta, eu quero que a senhora responda se era boa ou não, somente isso. Por A minha favor. mãe tinha ele como filho. E eu falei isso. Certo. A senhora comentou anteriormente que a relação da sua irmã com o Luciano tinha brigas motivacionadas por ciúmes Não, e eu não comentei que tinha brigas, não. A senhora ouviu errado. Eu falei que, como qualquer relacionamento, tinha ciúmes. Mas eu não falei com a senhora que tinha briga, não. então essa é uma nova pergunta. O relacionamento da sua irmã com o Luciano havia brigas? Até que eu tenha testemunhado e ouvido, não. Certo. A senhora já presenciou a dona Venina interferindo verbalmente na relação entre o Luciano e sua irmã? O que a senhora chama de intervir? Intervir, eu quero dizer no sentido de se ocorreu alguma briga, por exemplo, nos autos consta que a Marielle levou um tapa do Luciano. É nesse sentido. Aí, se neste momento ou em outro momento parecido, o Luciano, a sua mãe interviu no casal, entre o casal, falou algo, eu não quero isso, é aqui dentro de casa, o Luciano, algo que deixasse o Luciano ofendido, chateado. É isso que eu quero saber. Chateado? Isso. Deixa eu falar para a senhora. Só responda, por favor, só responda. É muito difícil para a gente tentar tratar ela com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu só quero que ela responda tá. sim ou não. Senhora Georgia, Sim? nós compreendemos que esse momento é um momento muito difícil para a senhora ter que reviver tudo isso, mas eu só peço que a senhora responda a pergunta, se a senhora se recorda se houve alguma interferência por parte da sua mãe em relação ao relacionamento com a sua irmã. Que eu me lembre, não, como eu falei antes, minha mãe tinha esse cara como filho. Eu não lembro de minha mãe ter falado para minha irmã: termine um namoro, ou não fique com esse cara, não quero esse cara dentro da minha casa. Até porque no dia do ocorrido, eu lembro que minha mãe falou que ia pedir ele para trocar o chuveiro da minha casa. Pois não, doutor. Obrigada, excelência. O Luciano, à época, ele tinha o costume de portar faca, de estar com uma faca, de andar com uma faca. Não? O Luciano é um cara que veio da roça, então eu acho que, não sei, eu não me lembro disso. Eu não lembro se ele andava com arma branca. Tá, eu compreendo, isso já faz quase 20 anos, e por este motivo, por já fazer quase 20 anos, eu nem vou perguntar, eu vou...
ler, não ler, mas perguntar no que eu estou lendo aqui em seu depoimento em sede de investigação, logo depois do crime. À época, a senhora disse que a sua mãe tinha o costume de guardar um facão debaixo do colchão. A senhora Sim, confirma isso? confirmo. E o Luciano, ele sabia que a sua mãe tinha o costume de guardar facão em casa? O Luciano tinha total acesso à minha casa. Ele tinha chaves? Eu lembro que minha mãe viajou, e ele ficou cuidando da casa. Tá certo. Eu não tenho mais pegar essas fitas. Jurado, você tem alguma pergunta para a última? Bom dia, senhor Lázaro. Confirma para mim seu nome completo, por favor. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com Luciano Silva Rodrigues? Não, senhor. Será ouvido como testemunha e compromissado na forma da lei. Doutor Felipe Papalinho. Obrigado, Excelência. Bom dia, Lázaro. Tudo bem? Pedi para o senhor falar um pouquinho mais alto, se puder chegar perto do microfone também. Ok. Os jurados ouvirem bem o senhor. A gente está aqui hoje para, finalmente, finalizar o julgamento do Luciano Silva Rodrigues, que está sendo acusado aqui de um homicídio consumado, triplamente qualificado em face da Benigna Cássia Rodrigues, e 2 homicídios tentados em face da Georgia Marielle, da Georgia de Cássia, em 9 de maio de 2006. Consta aqui que o senhor estava na guarnição que atendeu essa ocorrência no primeiro momento. Eu vou perguntar para o senhor primeiro o que o senhor consegue lembrar, e aí depois, se o senhor não conseguir lembrar de muita coisa, eu complemento aqui com o boletim de ocorrência, mas primeiro, o que o senhor consegue lembrar daquela cena, no momento que o senhor chegou lá no local? Eu prefiro que o senhor me confirme o que foi relatado no boletim. Senhor delegado, eu estou lendo o boletim de ocorrência, tá, pessoal? Acionados, comparecemos no local onde deparamos com a vítima Benigna de Cássia Rodrigues Aguilar, já sem vida, cujo corpo estava sobre uma cama com ferimento, corte extenso no pescoço, no peito direito e no braço esquerdo. As vítimas Jorge Marielle Rodrigues de Aguilar e Jorge de Cássia Rodrigues de Aguilar apresentavam ferimento no pescoço, estavam em estado de choque. Foram socorridas ao hospital para atendimento médico, sendo atendidas pelo médico de plantão, Dr. Ayrton, que diagnosticou em ambas as vítimas lesão cervical extensa, atingindo tecidos celulares e subcutâneo. Após atendimento médico transcorrido o estado de choque, as vítimas relataram que foram dormir depois de 1h da madrugada, que Georgia Marielle foi acordada pelo autor Luciano da Silva Rodrigues e a disse para ficar calada, no momento em que a puxou pelo cabelo, ameaçou de matar sua mãe e sua irmã, que na sala, próxima à porta da entrada, o autor cortou-lhe o pescoço e gritou pela sua mãe por socorro, mas não ouviu nenhuma reação da mesma. E logo em seguida desmaiou. Só para nos cortar, o senhor confirma isso aqui? Sim, senhor. Segundo a vítima, Jorge de Cássia, ao ouvir a irmã, Jorge Marielle gritar pela sua mãe, levantou e acendeu a luz do quarto. Na entrada da sala, próximo a um baú, deparou com o autor usando uma camisa azul capri jeans. Avistou sua irmã caída ao chão e foi agredida pelo autor, que causou um ferimento no pescoço, que fingiu de morta e caiu no chão. E ainda foi chutada pelo autor, que evadiu do local. Segundo Georgia, levantou para socorrer a sua irmã e avistou sua mãe imóvel sobre a cama, com extenso ferimento no pescoço. De posse das informações, intensificamos o rastreamento com a equipe composta por essa guarnição. E policiais civis, Clemson e Renato. Até o momento não logramos isso. Passamos para a providência decorrente. Você confirma essa história? Sim. Foi dessa forma que aconteceu? Foi. Tem mais algum detalhe sobre esses fatos que o senhor se lembra? Não foi citado na ocorrência. O senhor já conhecia o senhor? Não, senhor.
Depois desses fatos, ele foi visto aqui na cidade? Não. Os senhores continuaram procurando ele por alguns dias, É, não tivemos nenhuma informação. mas continuaram buscando. É, os rastreamentos conseguiram. O senhor menciona aqui que ela estava em estado de choque. O senhor lembra quando o senhor conversou com ela? Se elas conseguiam falar alguma coisa, como elas estavam? Eles estavam bem apavorados, nós não conseguimos distinguir uma da outra. Elas eram muito parecidas. Tinha muito sangue na casa? Tinha. O senhor se lembra dos locais que tinha sangue? Com precisão. No quarto da vítima feminina que estava sobre a cama, o senhor lembra onde que estava o sangue? Não consigo visualizar. Sei que tinha muito sangue na casa. Só um minuto. Deixa eu pedir para você abrir ali. Como você diminuir o fundo, só para escrever tudo. Tá bom. Só sobre a vítima Avenida que estava aqui, essa aqui é a cama. Aqui consta, aqui seria uma poça de sangue do lado da cama. O senhor confirma isso? No momento que nós chegamos, a preocupação primeiro foi socorrer as vítimas e já fazer o rastreamento. Então, esses detalhes eu não consegui apurar. Mais algum detalhe sobre o posterior, na época? Não foi feito rastreamento, mas sem informação. E as vítimas foram seguras, então estava o senhor como autor. Ok. Obrigado pelas perguntas. Doutor, Sargento, bom dia. Bom dia. Na época, inclusive, elas foram indagadas na polícia civil, na polícia judiciária, a respeito de elas terem confirmado para você no momento que elas foram assaltadas. Você lembra? Você recorda? Elas falaram com vocês saber se foi assalto ou não? Não. Não sei mais dessa luta. Dourados, tem alguma pergunta? Bom dia, senhor Carlos. Sim. Qual é o seu nome completo? Carlos Luiz dos Santos. O senhor pode aproximar um pouco mais da... O senhor é parente do Luciano Silva Rodrigues? Não, senhora. Amigo dele? Também não. Você declara inimigo? Também não. O senhor será ouvido aqui como testemunha. Isso quer dizer que o senhor tem um compromisso legal de falar a verdade sobre aquilo que sabe, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Senhora. Doutores, com a palavra. Bom dia, Carlos. Tudo jóia? Joia. Deixa eu te perguntar. O Luciano, na época, na cidade, ele tinha uma forma ruim na cidade, ele tinha desafetos na cidade, você recorda? Como Araçuaí era muito pequeno, em 2006, alguma coisa assim. Que eu saiba, não. E você, a época dos fatos, você lembra qual foi, como que aconteceu, mais ou menos, o que aconteceu na cidade, naquela época? Não, dos fatos eu me recordo, não. Você recorda? E a sociedade na época, você se recorda, mais ou menos? Também não. E o Luciano, você conhecia ele por distância ou algo do gênero? À distância. Ele era vizinho nosso lá, na época que morava com meus pais. E ele tinha, no bairro ou nas redondezas, uma má fama? Era uma pessoa encrenqueira? Não, não. Algo do gênero? Não. Ia só saindo para trabalhar e voltando. Sem mais. Doutor Felipe, Eu pergunto. Dourados, tem alguma pergunta? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Bom dia, senhor Edmar. Sim, bom dia. Qual o seu nome completo? Edmar de Souza Monteiro. O senhor é parente do Luciano Silva Rodrigues? Não, sou vizinho. Além de vizinho, o senhor é amigo dele? Sim, nós trabalhamos juntos durante um tempo. O senhor será ouvido aqui como informante. Isso quer dizer que o senhor tem um compromisso moral de falar a verdade sobre aquilo que sabe. Sim. Doutores, com a palavra.
dia, seu Edmar, tudo jóia? Tudo bom? Seu Edmar, o Luciano trabalhou quanto tempo com o senhor? O Luciano trabalhou junto comigo uns 2 anos. Isso. E durante esse tempo, o Luciano mostrou uma pessoa impossível, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que serte de rancor com as outras. Não, do período que ele trabalhou junto comigo, nunca houve um mau entendimento, sempre trabalhou direitinho. Assim, ele nunca desentendeu com as outras pessoas durante o trabalho, algo do gênero. Você já notou algum traço de nervosismo, de estresse, ou que ele pudesse representar algum mal para as pessoas no ambiente de trabalho, algo do gênero? Não, 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 nunca teve isso. Ele sempre foi uma pessoa muito calma, nunca me respondeu mal, a gente sempre se entendemos bem. Nunca houve nada disso, não. E, no caso aí, ele trabalhava em Angra, é isso? Isso. E durante esse trabalho, ele tinha mau comportamento, chegava atrasado, ou sempre cumpriu com as normas, com as regras? Como que era a situação do Luciano? O senhor consegue dar pelo menos um paradigma assim, de qual que era o comportamento dele dentro do serviço? Se tinha algum problema, inquérito intercorrente ou algo do gênero? Não, não. Ele cumpria os horários dele direitinho, não faltava de serviço. E ele ia junto comigo de carro, né? Mas nunca teve nada de desentendimento, sempre cumpriu com os horários dele. Um profissional exemplar, no caso. É. Entendi, sem mais excelência. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? O senhor é Edmar, certo? Isso. O senhor mora em Angra dos Reis, Edmar? Moro em Angra. Há quanto tempo o Luciano mora aí? Olha, eu fui conhecer o Luciano, ele mora na minha rua mesmo aqui, né? Ele mora a três casas da minha casa aqui. E deve ter mais ou menos que eu conheço ele, assim, morando na minha rua aqui, uns 8 anos. Entendi. O senhor falou que ele é calmo, ele é uma pessoa mais fria? É, uma pessoa calma, conversa pouco. Ele Tá mais nunca na foi assim dele? de falar muito. Alguém aí sabia desse passado, que ele tinha degolado 3 mulheres antes de mudar para aí? Ninguém aqui sabia. Eu fiquei surpreso que quando a polícia pegou ele aqui, né, na minha rua, era 7 horas da manhã. Então, antes disso, ninguém sabia de nada aqui. Ele nunca Ele comentou de comentava sobre o nada. passado. Ele comentava sobre o passado dele em Minas Gerais para vocês? Não, nunca falou nada. Tá, ok. Obrigado. Sem mais perguntas. Jurados, tem alguma pergunta? A senhora pode fazer por escrito, tá? Com que o Luciano trabalhava? O Luciano, ele é um meio oficial. O senhor pode esclarecer que tipo de atividade é essa? É um servente bem. É um servente bem aprendizado já. Ah, isso é no ramo da construção? Não entendi? É no ramo da construção civil? Isso, isso. Esclarecido? Mais alguma pergunta? Bom dia, senhor Luciano. Bom dia, excelência. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Essa é a oportunidade que o senhor tem para prestar os seus esclarecimentos, exercer o seu direito de defesa, mas ao senhor também é garantido o direito de ficar em silêncio. Caso manifeste pelo silêncio, isso não pode ser considerado seu prejuízo. O senhor entendeu? O seu interrogatório ele possui duas partes. Em uma primeira, eu vou fazer algumas perguntas pessoais. Essas o senhor tem obrigação de responder. Em um segundo momento, em relação aos fatos, o senhor pode manifestar o seu direito ao silêncio. Confirma para mim o seu nome completo. Silêncio Rodrigues.
A sua data de nascimento, 1º de janeiro de 1979. nome dos seus pais, Delamar Rodrigues dos Santos e Ana Maria Silva Rodrigues. qual é a sua profissão, Eu trabalho como pedreiro. seu estado civil, Eu tenho uma esposa em Angra, em um estado, o senhor convive com ela. no estado. Qual que é o seu endereço de residência hoje? Meu endereço é Ouro Preto, 112C, Angra dos Reis. O senhor estudou até que série? Ensino médio completo. Tem filhos? Tenho uma filha de 7 anos. O senhor tem algum antecedente criminal, alguma Não, passagem pela nunca tive. polícia? Nunca tive nenhuma passagem. Em relação aos fatos aqui tratados, o senhor deseja prestar esclarecimentos ou exercer o seu direito ao silêncio? Para esses esclarecimentos. Segundo consta na denúncia, no dia 9 de maio de 2006, durante a madrugada, em horário não especificado, na Praça das Rosas, sem número, bairro Centro, no município de Araçuaí, o senhor desferiu golpes de faca contra a vítima, Avenina de Cássia Rodrigues de Aguilar, causando-lhe as lesões descritas no auto de corpo de delito constante dos autos, que foram causa eficiente de sua morte. No mesmo dia, local e horário, o senhor também desferiu golpes de faca contra as vítimas Georgia Marielle Rodrigues de Aguilar e Georgia de Cássia Rodrigues de Aguilar, causando também lesões conforme constam nos autos, sendo que a morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda consta da denúncia que os crimes foram cometidos por motivo torpe, visto que o senhor os praticou como retaliação ou vingança ao fato de uma das vítimas, a Georgia Marielle, não mais desejar se relacionar amorosamente com o senhor, bem como pela falta de apoio do relacionamento pelas demais vítimas. Consta também que os crimes foram praticados por meio cruel, eis que o senhor utilizou um instrumento perfuro cortante, atingindo a região da garganta das vítimas, causando o ferimento que ocasiona asfixia. O senhor também teria utilizado de recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que as rendeu enquanto elas estavam dormindo. Segundo apurado, o senhor teve um relacionamento amoroso com a Georgia Marielle, sendo que meses antes dos crimes, o senhor teria se desentendido com ela por causa de ciúmes, motivo pelo qual desferiu um tapa no rosto dela enquanto estava na casa da genitora da Avenina. O senhor teria também entrado sorrateiramente de madrugada enquanto as vítimas dormiam e praticado os crimes. O que o senhor tem a esclarecer a respeito desses fatos? Nesse dia, eu lembro que... O senhor pode falar um pouquinho mais alto? Nesse dia eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, aí peguei o último ônibus e vim para o centro, né, aqui para a cidade. E aí eu peguei e fui até a casa, onde eu tinha costume sempre de ir lá, eu tinha acesso à casa e tinha a chave também da porta. O senhor se recorda qual era o horário? O horário eu não me recordo. Eu lembro que era tarde, mas não lembro o horário. Era noite? Era noite. Aí eu entrei, aí fui lá para poder conversar, que eu queria conversar com a Avenina para tentar ver se eu conseguia reatar o relacionamento na época com a Marielle. E eu entrei, aí a gente pegou e começou a conversar. Só que aí acabou que a gente discutiu e acabou que ela me surpreendeu com esse facão que ela tentou me agredir, porque a gente acabou discutindo. Aí foi quando eu coloquei o braço na frente e tomei o facão dela, empurrei ela foi quando eu empurrei ela de volta, empurrei ela para o quarto e acabou que eu desferi o gol. Mas como eu falei, eu não lembro direito como foi a sequência de como aconteceu isso. Em relação a Geórgia e a Geórgia,
Aí depois disso eu me apavorei. Aí foi quando eu pensei em conversar com a Georgia, que a gente tinha a gente conseguiu conversar, tinha mais facilidade em conversar do que com a Marielle. Aí eu chamei ela e falei com ela que eu precisava falar com ela. Aí a gente foi até a sala, mas só quando chegou na sala ela pegou e gritou e me empurrou. Foi quando eu me assustei e acabei jogando ela contra a parede. Eu acho que foi aí que eu acabei machucando ela, que eu feri ela no pescoço. Com o grito dela, acabou que a Marielle veio. Aí ela veio, foi quando entrou em luta corporal comigo. Eu só lembro de eu empurrando ela. Aí ela bateu na parede, caiu. E eu me assustei e tentei sair correndo da casa. Ela estava na frente. Foi quando eu lembro que eu escorreguei, caí em cima dela. Mas voltei e saí aí eu saí pela porta da frente da casa e fui embora. Doutor Felipe. Bom dia, Luciano. Tudo Bom bem? dia, tudo bem. Eu ouvi atentamente a sua narrativa acerca da dinâmica entre os três homicídios, um tentado, dois tentados e consumados, ocorreram. Pelo que o senhor falou, 3 pessoas foram degoladas sem querer. O senhor assustou e o facão pegou no pescoço das 3. Foi assim? A primeira, no caso, foi uma reação que a gente discutiu, ela veio para cima de mim. Eu acabei tomando o facão, mas na, ali naquele calor do momento eu estava meio desnorteado assim, e foi quando eu agredi ela. Mas Foi só um golpe de facão que o senhor deu na senhora Avenida? eu não me consigo me recordar. Da primeira vez que o senhor foi ouvido, o senhor disse que não lembrava muito bem. Aquela noite eu não consigo lembrar direito daquela noite. Só de Você alguns. consegue me falar com segurança que foi exatamente essa dinâmica ou o senhor não se lembra muito bem? Não, eu lembro de partes do que aconteceu, mas não lembro assim detalhes. Tá. Eu vou ler aqui o seu depoimento quando o senhor foi preso. No polícia. O senhor já me disse algumas outras coisas na outra vez que a gente ouviu o senhor. Aí o senhor me diz aqui. O senhor disse aqui, nesse dia, abre aspas, que lembra que estava com muita raiva. O senhor estava com muita raiva? Não, esse dia não. Eu lembro que durante a discussão eu fiquei com muita raiva. No momento da discussão, que foi quando. Aqui eu vou ler. Aqui. E foi até a casa para falar com Georgia para reatar. Recordo que Georgia tinha 19 e o senhor aproximadamente 24. E lembra ter discutido com o Venino e que acabou agredindo. Disse que pegou um facão que era de Venino e a empurrou. Que Venino estava de frente. Que as filhas de Venino apareceram. Então aqui, nesse primeiro depoimento do senhor, o senhor já muda. Já está bastante diferente do que o senhor falou. Aqui o senhor, no momento, fala que Venino pegou o facão do senhor. Hoje o senhor fala que a Venino pegou o facão. Qual dos dois que prevalece? Não, lá no caso, igual eu falei com o delegado lá em Angra, que a Venina, na hora, o facão era dela, ela que pegou o facão. Mas aí nos autos aí, eu acho que não foi colocado, mas ou no calor do momento eu estava nervoso, né, também, porque eu tinha acabado de ser preso, eu não me recordava direito dos detalhes, mas foi o que aconteceu. Aqui você diz que logo em seguida, diante da briga, as filhas apareceram, as duas. Não. Está escrito aqui. Foi E aí agora o senhor está me dizendo que não, elas continuaram dormindo. eu chamei as duas, fui eu pelo quarto e chamei uma delas, que foi a mais velha, que foi a Georgia, que fui até ela que tinha me dado a chave algumas coisas atrás, porque eu estava dormindo junto com ela na casa para a mãe dela viajar. Foi a primeira que eu chamei, tentei conversar com ela e teve essa sequência.
Então, o senhor hoje está dizendo que elas ainda estavam dormindo. O senhor foi até o quarto delas e acordou. Eu chamei elas. Então, elas não ouviram nada dessa confusão que o senhor narrou aí com a mãe. Não. Mas logo em seguida, o senhor chamou a primeira Geórgia e no primeiro grito de confusão com a primeira Geórgia, a segunda Geórgia acordou. Foi, ela gritou. Aí foi quando a Georgia Marielle acordou. Então, a Geórgia Marielle não acordou com a suposta confusão sua com a mãe, Aham, mas ela acordou com a confusão sua com a irmã. isso. O senhor disse também que tinha bebido cerveja esse dia. Inclusive, da última vez que eu interroguei o senhor disse que, inclusive, estava embriagado. É, falei que eu tinha bebido um pouco esse dia. Então, o senhor confirma de novo que estava embriagado? É, eu tinha bebido esse dia. Em dado momento aqui, no seu depoimento, o senhor disse que saiu em direção à casa dos pais, que andou cerca de 20 quilômetros, Foi. que não sentiu cansaço, que acha que estava de sono. E foi. Logo em seguida, o senhor pegou um ônibus, foi para Vitória da Conquista e depois desceu para Angra dos Reis. É, alguns dias depois. O senhor já tinha trabalho esperando pelo senhor lá em Angra dos Reis? Por que Angra dos Reis? Não, porque Angra dos Reis eu tinha um tio que morava lá. Então foi o local que eu sabia que eu ia ter um lugar para ficar. Eu nunca tinha saído da cidade, só para trabalho mesmo. Vamos voltar aqui. De acordo com a versão do senhor sobre esse primeiro embate com a dona Janine. Onde que aconteceu? A gente discutiu no corredor, em frente à porta do quarto dela. Já era madrugada, o senhor entrou na casa delas, estava tudo escuro? Eu não me recordo direito, mas eu acho que estava meia luz embaixo. Não Ela, recordo. ela acordou assustada com a presença de uma pessoa na casa dela de madrugada? Como é que foi que ela acordou? Quando ela acordou, ela ficou surpresa, porque acho que já era tarde e me veio. Não? A O gente quarto começou dela a estava com a luz conversar. acesa ou apagada? Eu não me recordo. O senhor acordou ela? Como é que ela acordou? Não, na hora que eu estava entrando, eu encontrei a gente, ela estava em pé na porta, perto do banheiro, na hora que eu entrei. Entendi. Me explica aí, o senhor disse que empurrou ela na cama. Foi durante a discussão, eu empurrei ela. Aí ela caiu na cama, nesse momento já sem... O senhor não sabe como, passou a faca no pescoço dela. Foi, golpeei ela, mas não lembro as sequências. E aí, lá ela ficou, o senhor foi para o outro quarto. Eu lembro que na hora eu fiquei meio em pânico, aí eu lembro que eu saí, fui por. Aí eu lembrei que eu pensei em ir embora, mas eu pensei em em conversar com a Georgia e tentar explicar Você o que mexeu no aconteceu. corpo dela? Eu joguei. Depois Eu ela lembro que caiu eu na- coloquei, eu lembro que eu joguei, eu puxei um lençol, acho, mas não lembro. Como que ela caiu na cama? Explica para mim. Não, eu só lembro que eu empurrei ela, agora não lembro como ela caiu. Ah, tá, gente. Pela narrativa do senhor, aqui está o quarto dela. Aqui está o banheiro, aqui está a porta do quarto dela, aqui está o corredor. Isso. Pela narrativa do senhor, essa discussão teria ocorrido aqui. E aí o senhor teria empurrado ela na cama. Foi. E ela caiu na cama já com o pescoço cortado. Eu não lembro a dinâmica, mas eu acredito que eu golpeei ela quando ela caiu na cama. Então aí o senhor empurrou ela e ela caiu na cama, sim. E aí o que o senhor fez em seguida? Eu lembro de eu ter golpeado, mas eu não lembro a sequência como foi. Eu não lembro a dinâmica desse dia, assim, o que aconteceu. Foi igual eu falei com o delegado aquele dia, que eu não lembro direito como foi a sequência do fato. Mas esse detalhe o senhor lembra.
Eu lembro dessa parte. Eu empurrei ela, mas eu não lembro como foi. O senhor disse que em seguida o senhor foi até o outro quarto, né? Consta aqui esse quarto, o senhor caminhou até aqui. Algum tempo depois, aí eu peguei e fui para um outro quarto. Entre o momento em que ela cai na cama e o senhor vai para o outro quarto, ela caiu, o senhor viu que ela caiu, e pronto, o senhor já foi para o outro quarto? Não. O que o senhor Acho fez? que deve ter demorado alguns minutos. O que o senhor Aí estava eu fazendo peguei. nesse... Não, eu fiquei apavorado na época, sem saber o que fazer, pensei em ir embora, mas aí eu resolvi procurar a Geórgia para poder tentar explicar o que tinha acontecido. Pela sua narrativa, quando o senhor sai daqui para procurar a Geórgia, o senhor sai caminhando por dentro da casa de madrugada, era um facão Era o facão. desse tamanho assim? Acho que sim. Então o senhor saiu daqui para acordar uma pessoa de madrugada com um facão na mão. Isso. Eu acho que eu estava com ele na mão. Por que o senhor estava com ele na mão? Eu estava meio em surto, sei lá, eu acho que eu estava meio em surto ainda, eu não, eu acho que eu não pensei direito. Você não pensou direito. E aí você acorda a pessoa de madrugada com um facão na mão, o senhor arrastou ela até aqui, pelo que consta aqui, o sangue dela está aqui. Não, ela veio comigo, não Ela foi com você? foi comigo. Falei que eu Ela precisava passou na falar com ela. porta do quarto e viu a mãe ensanguentada? Não. A gente passou. Ela não viu que você tinha um facão ensanguentado na mão? Eu acho que não. Eu acho que ela viu só quando, não lembro se foi na hora que ela gritou, mas eu não lembro. Então o senhor, de madrugada, acordou a pessoa com um facão na mão e a pessoa tranquilamente o acompanhou até esse momento aqui. Sim. A gente se dava muito bem nessa época. Então, apesar do horário, As luzes estavam acesas ou apagadas? não, igual eu falei, eu não lembro direito se a luz estava acesa, mas eu acho que tinha alguma luz acesa. Eu não lembro se era do banheiro ou se era da cozinha. Como é que ela viu que era o senhor? Ela me conhecia fisicamente e também pela voz eu conversei com ela. Não, ela estava dormindo. Estava escuro. Então, Presumimos que esse quarto estava apagado. mas ela ouviu minha voz. Entendi. Aí ela calmamente se levantou, achou normal, o senhor está de madrugada dentro da casa dela, e aí ela caminhou até aqui com o senhor. Isso. E aí, por que que nesse momento aqui, o facão que o senhor resolveu carregar até o quarto delas foi parar no pescoço dela? Foi quando a gente foi conversar, ela se assustou e me empurrou. Foi quando eu empurrei ela contra a parede e eu acho que foi aí que eu acabei machucando ela. Ela se Mas assustou por quê aqui? eu acho que ela deve ter se assustado, não sei se porque ela viu o facão ou eu não lembro direito a sequência, como foi que aconteceu. Mas eu acho que ela se assustou. Aí foi quando ela me empurrou, ela deu o grito, e foi quando a Georgia Marielle apareceu. Ela te empurrou e no momento que o facão sobe e corta ela mais de uma vez, Eu acho que foi quando eu empurrei ela contra a parede. empurrou ela contra a parede. Foi. Com a mão ou com o facão? Não, o facão tava eu acho que o facão estava na minha mão, não lembro, mas eu empurrei ela contra a parede. Foi quando eu feri ela. Ela teve Ah, mais de um corte. eu não lembro disso, da dinâmica de como foi Quando, a sequência de. quando só esse companheiro chegou, como é que foi a conversa? Não, quando ela chegou assustada, me viu, aí a Geórgia estava caída. Ela foi quando ela pegou e veio para cima de mim, que eu segurei ela e empurrei ela. Aí nesse que eu empurrei, eu lembro vagamente, eu acho que ela pegou e empurrei ela contra a parede. Eu estava tentando sair da casa. Aí ela caiu no chão.
Mas aí eu tentei correr, tropecei, eu lembro que eu caí em cima dela e Correu para onde? eu tentei, quando eu tentei sair pelos fundos, mas aí eu peguei e voltei porque a porta da frente estava aberta. Então, o senhor deixou as duas caídas no chão, imóveis. A Avenida, o senhor nem sabe como é que ela estava. Não, eu sei que ela estava na cama, agora não O senhor empurrou ela na cama e lá ela ficou. foi, Ela não estava dormindo. não. 20 anos depois, o senhor vai manter essa versão. Foi, isso aí aconteceu. Quando o senhor chega em Angra, o senhor vai para onde? Quando eu cheguei em Angra, eu lembro que eu fui para a casa desse tio, do meu tio. O senhor ligou para ele antes, avisando, tio, estou chegando aí? Não, O senhor sabia onde ele morava? eu peguei e liguei para ele quando eu estava em Volta Redonda. O senhor ligou para ele antes. No caso, quando eu estava chegando em Volta Redonda. O senhor sabia como chegar na casa dele? Não, mas aí foi por isso que eu liguei para ele de Volta Redonda. O que o senhor falou para ele? Eu falei, ele já estava sabendo que tinha acontecido isso, eu peguei e pedi ele para não poder ficar na casa dele na época, que era um sítio que ele tinha. Dona Verina te tratava bem? Sim, a gente tinha uma amizade boa naquela época. Foi falado que o senhor ouviu, que ela tinha o senhor como filho. Era mais ou menos esse o nível da relação. Era. Esse episódio do tapa aconteceu? Esse episódio aconteceu, mas foi de um. Na época, a gente discutiu, até porque eu lembro que ela estava na frente da porta e levantou o vestido até a altura dos seios, né? Aí foi quando eu dei um tapinha na bunda dela e falei com ela que ela baixar o vestido, porque ela estava na frente da rua. Você não deu um tapa no rosto dela. Aí foi quando ela pegou e aconteceu isso, que ela me deu um. Aí ela pegou e não gostou e me deu um tapa na cara. E acabou que eu, cabeça quente, acabei evitando. Em 4 episódios aqui, o senhor é a suposta vítima, né? Primeiro, que o senhor que tomou o tapa na cara. Segundo, o senhor que foi atacado pela senhora que dormiu. O senhor que foi atacado pela outra filha. E o senhor que foi atacado pela terceira filha. É sempre o senhor que está sendo atacado. É isso? Não, no último momento, falei que assim, eu sou uma vítima, né? Mas acabou que foi a dinâmica que acabou acontecendo foi mais ou menos essa, porque eu fui errado de ter ido lá, é claro. Eu que acabei gerando essa situação toda. Ok. Senhor, não tem mais pergunta. Doutores? Luciano, boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu vou fazer umas perguntas diretas. Responda. Isso bem. No momento que o senhor foi até a casa da menina, nesse dia o senhor foi com a intenção de ceifar a vida de menina? Não, em nenhum momento eu tinha essa intenção. Eu não vou perguntar o que ocorreu, por que saiu do controle, porque o senhor já respondeu para o promotor de justiça a dinâmica que ocorreu. E em relação às irmãs, o senhor tinha a intenção de ceifar a vida das duas irmãs? Não tinha.
Até porque não tinha. A minha intenção também era perguntar, porque o senhor foi até a residência, mas o senhor não respondeu para o promotor de justiça. Esse facão, eu vou fazer a pergunta, o doutor já perguntou, mas como que o senhor teve esse facão na mão? Esse facão na mão eu tive porque eu tomei da mão dela, ela que pegou o facão. Porque, Tá. no entanto, eu me surpreendi com o facão, porque eu não sabia que ela estava com esse facão lá. O senhor sabia que a menina tinha o costume de guardar facão em casa, na residência? Não, eu sabia que ela tinha um facão na casa, mas não sabia que ela tinha um facão assim no quarto. Tá. E esse horário que o senhor apareceu, era costume do senhor aparecer na casa da menina, esse horário? Sim, eu já tinha costume de ter ido lá outras vezes. E por que o senhor escolheu este horário? Porque, na época, a Maria e eu, a gente estava mantendo um relacionamento, mas eu estava andando na rua e aí eu quis ir lá na casa dela para tentar ver se eu conseguia conversar, para ver se eu conseguia contornar a situação e reatar o relacionamento. Excelência, eu não tenho mais tempo. Se os doutores me permitirem, tinha um esclarecimento para fazer, se puderem depois a pedido das defesas. Pois não, senhor. O senhor saiu da casa com o facão? Sim. Aonde que o senhor levou esse facão? Esse facão, eu lembro quando eu saí, eu acho que eu joguei ele no terreno do lado da casa. Obrigado, sem mais perguntas. Luciano, foi com esse facão que o senhor feriu as duas irmãs? Sim. O senhor tinha o costume de ter uma faca consigo? Não. Jurados, tem alguma pergunta? Como era o tratamento da dona Penina para com o senhor? O tratamento dela comigo era muito bom. A gente se dava bem. Ela tinha um tratamento de filho, de mãe com filho, na sua visão? Basicamente, sim. Quando do acontecimento ali dos fatos, né? O senhor chegou lá para conversar com ela, quando ocorreu de fato, né, que o senhor acabou golpeando ela. O senhor pensou nisso em algum momento? Não. Em nenhum momento eu já fui lá com essa intenção na cabeça de ceifar a vida dela. Do tipo, acho que na minha cabeça eu tinha a intenção de conversar e pedir ajuda para poder tentar reatar o relacionamento que eu tinha. Mais alguma pergunta? Quando o senhor chegou no quarto, o senhor viu quando ela pegou esse facão? Eu me surpreendi porque eu não tinha visto ela com o facão na mão. Então, Quando o senhor entrou, ela já estava com o facão na mão? eu acredito que ela já estava com o facão na mão. Quando a gente começou a conversar, ela estava perto da entrada do quarto.
E os senhores conversaram ali por mais ou menos quanto tempo? O senhor se recorda? Eu acho que, não me recordo, mas eu acho que uns 2, 3 minutos. Não foi muito tempo. E o senhor não se lembra se ela já estava com o facão na mão ou se ela pegou o facão ali durante a conversa? Eu acredito que ela já estava com ele na mão. Acho que porque ela escutou o barulho da porta, eu acho que ela se assustou e eu acredito que ela já estava com ele. Mais alguma pergunta? O senhor gostaria de esclarecer algo que não lhe foi perguntado? Então, Então, nós encerramos sua intervenção.